vi, você faz um esforço para discutir aí padrões que acontecem nas eleições desde 2006, numa tentativa de tornar as próximas eleições, as análises mais previsíveis, né? Existem padrões eleitorais, existem padrões, e todo padrão tem uma causa. E quando as causas se repetem, os padrões se repetem. Quais seriam essas causas e padrões que você está vendo se repetir e que deve tornar essa eleição mais previsível dentro do que você colocou? Tá. A primeira coisa eu queria fazer assim, no livro, né, eu faço uma previsão de um segundo turno entre PT e PSDB, tá? Agora, assim, não é uma previsão que eu vou ficar lá batendo o pé, vai ser isso, vai ser isso. Não é assim, eu acho mais provável, né? Pode acontecer o menos provável, né, ou um ou outro, ou os dois não irem para o segundo turno, mas eu creio que o mais provável seja isso. Eu até, fazendo uma propaganda, né, dessa minha conclusão, o livro foi lançado em maio, mas, como toda edição de livro, distribuição, é um processo lento. E os originais foram entregues em novembro do ano passado. Tá? Então, o que é? Um trabalho científico. Né? Então, é a minha crença que, e dos cientistas, de um modo geral, que o conhecimento científico funciona. Tá? Então, o que nós temos? Tá? Um padrão de 3 segundos turnos, 2006, 10 e 14, nos quais o PT foi mais votado nas regiões mais pobres do país e o PSDB nas regiões menos pobres do país, mais de classe média, se assim você preferir. E esse padrão aí alguém pode dizer, não, mas isso aí só são 3 casos no Brasil, é muito pouco, né? Porque do ponto de vista estatístico é melhor ter mais casos. Mas aí eu me escoro também nos resultados eleitorais de outros países. Então tem um capítulo do livro inteiramente dedicado a isso. Eu pego 6 países, pego 25 eleições nacionais. Poderia ser mais, né? Eu peguei 25 eleições nacionais porque foram, né, as mais viáveis para ter mapas eleitorais de boa qualidade, tá? Porque a informatização é mais recente, né? Mas no passado a gente poderia multiplicar. Então, os 3 casos brasileiros são multiplicados por outros casos de outros países. Por exemplo, na Alemanha, há 69 anos já que você tem alternância do poder, muito tempo, tá? Desde o pós-guerra, entre um partido de centro, ou uma coligação de 2 partidos de centro-direita, CDU e CSU, e o SPD de centro-esquerda. E eles regionalmente são votados mais ou menos nas mesmas regiões. O SPD é votado nas regiões mais pobres da Alemanha e os conservadores, né, a centro-direita, é votado nas regiões menos pobres da Alemanha. Tá, então, basicamente isso, né? Aí, dado que o eleitorado tende a se comportar desta maneira, o próprio eleitorado vai lá e dá o favoritismo, as forças políticas se alinham em torno do eleitorado. Digamos assim, é o eleitorado que rege o alinhamento das forças políticas. É só a gente ver, independentemente dos apoios formais que nós estamos vendo na campanha do Brasil, você tem os candidatos a governador dos estados nordestinos tendem a apoiar o PT, a candidatura do PT, Lula, ou eventualmente um outro que venha substituir, e do centro-sul do país tendem a apoiar a candidatura, uma outra candidatura que não é do PT. Sim, as causas, veja só, isso não acontecia em 2002. Tá? Em 2002 o PSTB foi muito bem votado no Nordeste e o PT foi muito bem votado em São Paulo, até foi vitorioso em São Paulo. O primeiro governo Lula, ele segmentou o eleitorado dessa forma. Então, basicamente, o primeiro governo Lula foi lá e atendeu demandas do eleitor pobre. Tá? A própria simbologia do presidente Lula no governo, no seu primeiro governo, toda a ideia de expansão, houve uma expansão muito forte do Bolsa Família e de outros programas sociais. Então, quando ele fez isso, né, ele trouxe para ele o voto dos mais pobres e afastou dele o voto dos menos pobres. Né, os mais pobres se identificaram com o PT e disseram, olha, esse aqui nos defende. Né? E os menos pobres, né, a classe média, vendo isso, diz, olha, esse aqui não está comigo, então eu vou escolher o anti-PT, no caso o PSDB. Então, esse é o principal motivo. Eu digo assim, olha, hoje no Brasil, a gente discute muito, no livro eu tenho isso, tá?
a importância do Bolsa Família. A gente fica discutindo redes sociais, o que as redes sociais vai influenciar a eleição, e todo mundo esquece de uma coisa muito mais prosaica, né? O Bolsa Família influencia as eleições mais do que as redes sociais, tá? Porque é um programa cuja simbologia é clara. E aí você tem tanto quem é a favor quanto quem é contra, né? Tem o beneficiário do Bolsa Família, ou eventualmente alguém que não é beneficiário, mas é solidário ao beneficiário, e você tem aqueles que dizem, não, o Bolsa Família não serve porque acomoda, e aí não vota no PT porque é o principal, digamos assim, responsável pela expansão do Bolsa Família. Você acha que essas causas estão em jogo de novo nessa eleição? Então, olha, eu diria assim, sim, a gente vai ter a certeza depois da eleição, mas se você olhar as pesquisas de hoje, né, as atuais pesquisas, elas já indicam isso. Por quê? Quando você pega toda a região Nordeste, a votação, pega a votação do Lula, né, que seria, né, o candidato mais conhecido do PT, ela chega a 58% nas pesquisas, todo o Nordeste. Aí você pega São Paulo, a votação dele fica em 20%, já está, não é isso? E aí a soma dos candidatos que seriam de centro-direita, né, Alckmin e Bolsonaro em São Paulo, dá em 40 e o Lula tem 20. Então já está, a pesquisa já indica isso. As pesquisas já indicam isso. Já está refletindo. Já está, exatamente. Está em funcionamento essa estruturação que eu identifiquei e documentei no livro. Muitas pessoas estão dizendo que essa eleição do petismo versus antipetismo, e talvez por isso colocam o Bolsonaro como uma figura ameaçadora, digamos assim, porque ele, em tese, acumularia essas forças antipetistas. Mas a eleição de 2014 já não foi um pouco sobre isso? Ou como que você acha? Olha, nós temos aí recentemente, foi publicado um outro livro esse ano também, em inglês, né? Um dos autores é um cientista político norte-americano, mas estudioso do Brasil, David Samuels, né? E tem um outro autor brasileiro também, se eu não me engano, é o César Zucco, tá? Eles chamam a atenção de PT e anti-PT, que o Brasil está segmentado assim. O que eu fiz no meu livro? O meu livro é semelhante ao deles, eu estou chamando PT e PSDB, tá? Então, por enquanto, no Brasil, né, o antipetismo é o PSDB, vem sendo expresso pelo PSDB, tá? Do ponto de vista eleitoral, em voto para presidente. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro captou parte desse voto, uma parte relevante, uma parte importante desse voto. Então, também, o Bolsonaro, eu diria assim, que a soma dos votos hoje, nas pesquisas, a soma dos votos do Bolsonaro e do Alckmin é o antipetismo, tá? De um modo geral, falando de um modo geral. Pode ser que tenha um pequeno pedaço do Bolsonaro que não, que é antissistema, anti-todo mundo, tá? Mas eu diria que de um modo geral é isso. Como você avalia, né, que o Bolsonaro conseguiu captar esses votos que deveria ser do Alckmin? Porque ele é um deputado, né? É um de um partido relativamente pequeno, perto dos demais que estão PT, PSDB, não tem tanta estrutura, não fez alianças e ainda assim é o segundo nas pesquisas. Como que explica isso? São as redes sociais? O que está dando tanta visibilidade? Olha, realmente, isso daí é um fenômeno, né? Eu acho que a conjuntura do Brasil, eu diria que a soma, né, de uma crise muito profunda, uma crise econômica muito grave, muito longa, né, com escândalos de corrupção, porque o eleitorado olha isso e diz assim, olha, os políticos pioraram nossa vida e estão roubando, a vida deles não piora porque eles estão roubando. Tá? É um raciocínio geral do eleitorado. Né? Ele olha, todos os políticos estão roubando e pioraram nossa vida. E o Bolsonaro veio com um discurso contra isso. Né? Você pode dizer, não, ele é político, deputado, não sei quantos anos, mas ele vem com esse discurso mais autoritário, né, com referências importantes, mais do que referência, quer dizer, uma coisa ancorada em militar, né? Então isso daí foi mobilizador, tá? Tem essa coisa aí, tem gente que ele próprio Bolsonaro faz isso, fazer paralelo com Trump, né? Ele tem assim duas coisas que dá para fazer um paralelo com o Trump. É uma linguagem muito simples, o Trump tem uma linguagem muito simples
e é uma falta de compromisso com a verdade. Tá? É difícil debater com Bolsonaro, porque você, um candidato mais escrupuloso, vai lá e fala uma coisa real e ele responde sem o menor... o Trump é assim. Tá? Agora, tem uma grande diferença entre os dois. O Trump está num grande partido. Nos Estados Unidos, somente 2 partidos têm chance de ganhar a eleição. E o Bolsonaro não. Ele está num partido, vamos dizer, extremamente pequeno, né? Irrisório, irrelevante o partido dele. Tá? Então, essa diferença é fundamental se a gente tiver que avaliar, ou a gente avaliando, a chance de vitória. Tá? Eu diria que esse é o principal fator para o Bolsonaro não ir para a segunda turma. Eu creio que sim. Olha, pega aí o PSL não tem nenhum governador, tem pouquíssimos deputados, não tem nenhum senador. Na eleição de 2016 ele elegeu 30 prefeitos. Quer dizer, é um partido basicamente irrelevante, né? O livro, de novo, né? O livro foi enviado, né, para a editora. O prefácio foi feito mais recentemente, em janeiro, uma coisa assim. Tá? Então você tinha sinais, né, mais claros naquela época que caminharia para o Jacques Wagner. Né? Então houve uma mudança, né? A gente não sabe ainda. Né? Parece, de fato, tudo indica, caso o Lula não possa vir a ser o candidato, que venha a ser o Haddad. Né? Mas, de qualquer modo, ali é só diferença de nome. Né? O que está lá é a disputa PT e PSDB. Né? Quando você escreveu o livro, você imaginou que o Lula estaria preso e não seria candidato, mas seria incapacitado de fazer campanha para algum candidato do PT? Não, olha, o meu livro, eu tenho uma visão da política que é a política muito conectada com a sociedade. Tá? Então as pessoas muitas vezes criticam, o político deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Olha, os políticos fazem o que a sociedade quer, ou o que a sociedade permite, de um modo geral. Tá? As coisas importantes para a sociedade, elas se refletem na política. As pessoas dizem com muita frequência, né? Nunca vi um congresso tão ruim. A gente pode dizer, de uma forma mais chocante, eu nunca vi um congresso que representasse tão bem o Brasil. Na medida em que o Brasil vai ficando mais democrático, o Brasil é uma sociedade que tem uma escolarização muito baixa, né? Tem uma população muito pobre. Então não surpreende determinadas coisas. Eu me lembro que muitas pessoas se queixaram na votação do impeachment, as pessoas falando lá de família, religião. É o Brasil. Né? A família é muito valorizada, a religião é muito valorizada. Tá? Então eles nada mais fizeram do que representar algumas mentalidades dominantes. Então o livro está muito focado nisso, na sociedade. Né? Então, regiões do país nas quais as pessoas são mais pobres tendem a votar num candidato. Eu não procurei o comportamento da elite política, nada disso. Entendeu? Então, por isso que em nenhum momento me passou pela cabeça o que iria acontecer com o Lula no momento que eu escrevi o livro. Tá? Eu olho o PT como estrutura partidária, como uma marca, você vê. As pesquisas de hoje indicam que a preferência partidária do PT é de 20%, 21%, 22%, sei lá, e ela é maior no Nordeste. Tá? Então, de alguma maneira, o livro está abrindo espaço, canalizando esse tipo de informação. Eu perguntei porque, de alguma forma, o Lula é o principal ativo do PT, né? É inegável. E em um trechinho do que eu li do seu livro, você diz que o PT e o PSDB aqui no Brasil, diferente dos grandes partidos que representam centro-esquerda e centro-direita na Europa, por exemplo, aqui eles são mais personalistas do que ideológicos. E aí Exatamente. Quer dizer que a população vota mais na pessoa, na figura, que ela vê que representa os desejos dela, do que na ideologia daquele partido, né, por trás. Olha, isso que você está falando é muito importante, tá? Isso foi recomendado, um livro recomendado por um amigo meu, cientista político, Otávio Amorim, que mostra, tá, que nos países presidencialistas, como o voto é na pessoa, os partidos são mais pragmáticos, tá? Pragmáticos. E pragmáticos / personalistas. E nos países parlamentaristas, basicamente toda a Europa, né, os partidos são mais programáticos. Tá? Por quê? No presidencialismo, uma pessoa, né, aquele que ocupa o poder executivo, tem muito mais poder do que no parlamentarismo. Tá? Você vê o Trump lá, Partido Republicano insatisfeito com ele, mas não tem nada a fazer, o mandato é fixo.
Tá? Então, essa é a razão. Né? Eu considero, eu concordo quando você afirma que o Lula é o principal ativo do PT, mas a gente não pode nunca esquecer que o PT tem outros ativos. Se você pensar, vamos lá, 4 governos estaduais importantes. Tem o Acre, que é um estado menor, mas tem lá governo de Minas, governo da Bahia, governo do Ceará, governo do Piauí. Tá? O que esses ativos, são ativos do PT, o que eles têm a ver com o Lula? Não sei se tem a ver, né? São coisas regionais, são estados mais pobres, o PT está mais forte na região mais pobre, né? Que tem a ver com políticas públicas para atender os mais pobres. Tá? Então, é um pouco isso. O PT tem como ativo a identificação partidária. Tá? Eu gostaria de recordar que alguns episódios, as pessoas dizem muito, olha, o Lula nunca saiu de cena, o Lula nunca saiu de cena. O Lula nunca saiu de cena até por razões que fogem ao controle dele, Lula. Por exemplo, vamos lá, um sucessor, em termos de importância do Lula no PT, teria sido o José Dirceu. Aí você teve o escândalo do Mensalão que abateu o José Dirceu. Aí quem veio depois? Antônio Palocci. Aí você teve lá o problema lá do caseiro, enfim, né, a coisa lá do... Né, que ele caiu do Ministério da Fazenda e depois ele foi com a Dilma e caiu de novo por conta de outro escândalo. Aí depois a própria Dilma poderia ter sido uma sucessora do Lula dentro do partido. Então foram vários episódios, né, pelo menos 3 lideranças que poderiam ter substituído o Lula caíram por conta de coisas inteiramente fora do controle do Lula. Então ele poderia, em termos de importância, não estar aí hoje nesse sentido. Vamos supor que ele tivesse feito Antônio Palocci, sucessor, quer dizer, poderia ter sido bem diferente. Eu ia pedir para você dissecar um pouco com a gente, então, quais são os elementos que te fazem acreditar que o PT, sem o Lula, sem essa ideia de personalidade, de personalista, né? Sem o ativo Lula, vai chegar ao segundo turno com o Haddad, por exemplo. Olha, vamos supor, o Lula não poderá ser candidato. Aí vai ter um dia que isso será anunciado, né? Esse dia, a decisão lá da Justiça Eleitoral. Aí recorre, tem lá todos aqueles prazos. Aí o PT, os principais líderes do PT vão para Curitiba, né, esperar uma carta que Lula irá mandar. Essa carta terá uma narrativa. Tá? Eu imagino que nessa narrativa, né, qualquer um pode imaginar, o Lula irá falar do que ele representa, do que o PT representa, né, ele vai interpretar a impossibilidade dele ser candidato, de maneira crítica, evidentemente, e vai dizer, olha, e por conta disso eu passo o bastão para fulano. Tá? Então, só isso vai dar uma mídia imensa, né? Vamos supor que seja o Haddad, conforme você falou. Só isso vai dar uma mídia imensa, né, para o candidato do PT por uma semana que seja, né, 3 dias que seja. Aí nisso o eleitorado do Nordeste vai olhar, aí vai estar no meio da propaganda, aí o PT vai lá e vai entrar com ele, entendeu? Então, aí o eleitorado do Nordeste vai lá e vota nele, aí na hora ele sobe nas pesquisas, aí quando sobe nas pesquisas tem mais exposição na mídia, aí o eleitorado de outros estados, então cria uma bola de neve, né, que vai crescendo, tá? Eu vejo dessa maneira, né? O Lula eu diria que é algo que ou vai além ou está aquém, não sei, mas não é exatamente transferência de voto, mas ele dá um empurrão e o candidato depois sobe. Quer dizer, não precisa estar a figura Lula lá no palanque. Sim, mas isso vai ter também, porque tem declarações do Lula para todas as campanhas de todo mundo PT, né? Tem declaração do Lula para a campanha do Haddad, mesmo fora de campanha, né? Tem declaração do Lula para a campanha do Jacques Wagner, tem declaração do Lula para a campanha do Pimentel. Então, quer dizer, né? a visão dele... Você resgata todos esses filmes, né? Prejudica, né? Sim, olha, é claro. Prejudica, mas não... Sim, mas tem maneiras de contornar isso que leve o candidato a crescer. Olha, eu queria recordar um episódio importante da eleição passada, que foi o crescimento do Aécio. Tá? O crescimento do Aécio ele veio sendo muito devagar durante toda a campanha, né? E a queda da Marina também. A Marina, né, teve uma subida meteórica, que foi quando houve a tragédia lá com Eduardo Campos,
E aí depois ela foi caindo muito devagarzinho, devagarzinho, é só olhar a série de pesquisa. Aí de repente na última semana ela cai rápido, o Aécio sobe rápido. Tá? O que isso nos ensina? Tá? O eleitor vai vendo a propaganda, vai vendo, mas está longe da eleição, ele não tem que decidir. Né? Então ele vai vendo tudo aquilo ali e vai, né? Alguns vão decidindo mais distante da eleição, mas uma parcela significativa decide mais em cima da eleição. O Aécio, pesquisas telefônicas diárias, inclusive pesquisa que eu fiz, tá? Para clientes privados, etc. O Aécio ultrapassou a Marina na quinta-feira, a eleição foi no domingo. Aí quando se apurou o resultado, o Aécio estava 12 pontos na frente. Então ele ultrapassou de passagem. Né? Imagina, na quinta-feira eles estavam juntos, não havia diferença, e na eleição tinha 12. Quer dizer, ele ultrapassou 3 pontos, 4 pontos por dia. É muito. São milhões de eleitores. Tá? Então, isso daí, o que pode acontecer? Eu não estou dizendo que irá acontecer. Vai ter uma comunicação do Alckmin, com muito tempo de TV, e o Bolsonaro praticamente sumido do tempo de TV, do horário eleitoral gratuito. E com isso, aquelas informações vão acumulando. Os eleitores não necessariamente têm que decidir. E aos poucos eles vão decidindo e abandonando o Bolsonaro e indo para o Alckmin. O que eu acho que é um problema do Bolsonaro? É essa ideia que aos poucos ele pode transmitir por gafes, pelo fato de ter um partido pequeno. Isso vai aparecer na campanha. Né? Eu imagino que o Alckmin vai dizer, olha, o Bolsonaro tem um partido pequeno, se ganhar não consegue governar o Brasil. O eleitor ouve aquilo, mas não muda de voto. Quando chega lá na frente, ele vai juntando todas as informações e muda de voto. Pode ser assim. Tá? E a candidatura do Meirelles? Não, eu acho... Eu vi alguns analistas colocando que o Meirelles o Nassif usou a expressão boi de piranha, porque é uma forma do Temer dizer que tem o seu candidato para tentar descolar o Alckmin do governo Temer. Sim, eu acho que parece que essa é uma das razões, sim, porque não tem chance, todo mundo sabe que não tem chance, né? Então por que a candidatura? Para gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, né? Não, quer dizer, é uma maneira do Alckmin dizer, olha, o governo tem seu candidato, eu não sou o candidato do governo. Tá? Isso vai ser uma briga durante a eleição, vai ter uma narrativa, né? Já está aí nas mídias sociais o Alckmin dizendo que quem colocou o Temer, né, foi o PT vai dizer, então vamos ver no que o eleitorado, o que o eleitorado vai aderir mais, tá? Mas eu acho que tem aí, hoje, quando você olha as pesquisas, o que eu fiz, tá? Eu coloquei a série de dados do Datafolha, basicamente o segundo turno entre Lula e Alckmin, tá? Porque Lula é o mais conhecido, Alckmin é o mais conhecido, Alckmin é muito conhecido no Brasil. E aí você vê o seguinte, antes do impeachment, o Alckmin estava na frente. Passado o impeachment, aos poucos Lula assumiu a liderança e consolidou. Tá? Então, basicamente, como é que eu interpreto isso? Tá? O eleitorado estava votando na oposição antes do impeachment. Quem era a oposição antes do impeachment? Alckmin, então ele estava na frente. O eleitorado continuou votando na oposição depois do impeachment. O que aconteceu é que o impeachment mudou o nome próprio da oposição. Antes a oposição era Alckmin, PSDB, pós-impeachment a oposição passou a ser Lula, PT. Então, de alguma maneira, o eleitorado já tem uma visão disso, tá? O Nordeste, nas últimas 3 eleições, deu aí 60% dos votos para o PT, tá? Para o candidato PT. Lembra, né? Uma foi Lula e 2 Dilma, tá? Então vamos supor que o Nordeste dê 60%. Tá? Isso daí o Nordeste tem 27% do eleitorado. Isso já significa 16, 17% dos votos nacionais. Aí você pega a região Norte, que também dá vitória ao PT. Aí reduz aí, né? Vamos supor que a região Norte dê 50%. A região Norte é pequena, né? Ela tem 7% dos eleitores, mas aí o PT chega a 3,5% com a região Norte. Só somando essas votações de Nordeste e Norte, você tem algo em torno de 20% para o candidato do PT. Né? Se tivesse 0 nas outras regiões, mas não tem. Né? O PSDB, no segundo turno, venceu no Centro-Oeste, tá? Mas o PT ficou bem perto, venceu. Da eleição passada, o PSDB venceu no Centro-Oeste, no segundo turno, em função do Distrito Federal. Se você retira o Distrito Federal, o PT venceu,
quando você pega os dois, Mato Grosso e Goiás, tá? Então é uma disputa ali acirrada, né? Aí você tem São Paulo, que o PT perdeu nas 3 eleições, a região sul também, mas aí você tem Rio de Janeiro e Minas, tá? Então eu creio, né, fazendo essas contas, né, que o PT venha a ter no primeiro turno mais do que 20% de votos. De novo, 20% é a conta que eu chego com os votos nordestinos e da região norte. Veja só, a Marina tem uma enorme dificuldade, né, uma dificuldade de recurso de campanha num sentido muito amplo, né, viajar pelo país, ter transporte nos lugares que ela vai, tudo isso é muito difícil para ela. Eu acho, na minha visão mais técnica da coisa, eu considero a candidatura da Marina de difícil compreensão, tá? Eu não ficarei surpreso se ela tiver uma votação de um dígito apenas, né? Ou seja, abaixo de 10%. Isso não será surpresa. Inclusive, também não será surpresa se o Ciro Gomes tiver uma votação também de um dígito, porque ele tem sua base mais forte no Nordeste. Na hora que o PT realmente entrar e começar a fazer campanha, tende a reduzir os votos do Ciro Gomes no Nordeste. Olha, isso aí é uma dificuldade imensa dizer o que vai acontecer, né? Porque tem justiça, tem prazos, né? Eu não sei, quer dizer, a gente pensa, o PT é um partido grande, né? É claro que internamente é dividido, deve ter gente defendendo essa estratégia mais radical, gente defendendo a estratégia menos radical. Olha, é um partido que tem um pragmatismo e um realismo imenso, né, e extremamente moderado, né? Então, eu não creio que, né, no final das contas, o partido acabe decidindo por uma estratégia mais radical, né, que seria tentar botar na urna, levar a eleição sob júdice. Eu acho que o caminho seria para uma estratégia mais moderada, ter um candidato e tentar fazer a identidade desse candidato com Lula. Tem dados ou experiências internacionais, não sei, que você tem analisado, que indique quando, ou como, ou se essa polarização entre PT e PSDB um dia vai... Sim, olha, digamos assim, a Espanha tem um caso que tem 2 partidos e tem lá outros 2, cada um tentando tirar ele do lugar, né? Mas, de novo, um é de centro-esquerda e outro é de centro-direita. Então tem na centro-esquerda o PSOE. Aí na centro-esquerda tem o Podemos, tentando deslocar o PSOE. Na centro-direita tem o PP, e aí tem os Cidadanos tentando deslocar o PP. Agora estão lá, 4 eleições, uma luta imensa, e não conseguiram até agora, tá? Aí você pega, no caso da Itália, a Itália é uma confusão danada, porque a Itália tem um histórico, né, da democracia cristã, movimentos católicos, associativismo católico muito forte. Então a democracia cristã pegava o voto dos pobres, é um caso diferente da Itália. Isso está no livro, está dito no livro. Então é como se fosse uma soma de PSDB, porque pegava São Paulo da Itália, o norte mais rico, e PFL, que pegava o sul pobre da Itália. E no meio, como se fosse assim, uma espécie de ABC, né, São Bernardo, etc., o Partido Comunista ganhava. E depois o sucessor do Partido Comunista, né, o PD, ficou com aquilo ali, e agora no sul tem as 5 estrelas, e no norte tem lá a antiga Liga Norte, né, que ficou só sendo Liga. Né? Só que o 5 estrelas, hoje na Itália, está sendo considerado um partido mais à esquerda, porque inclusive ganhou a campanha no sul pobre, prometendo o equivalente a um Bolsa Família. Tá? Mas a Itália, digamos assim, o cenário partidário é mais fragmentado, mas tem lá esse alinhamento. Tá? Teve a França com Macron, mas a gente não sabe, você não sabe se o Macron é uma coisa que veio para ficar ou é só um episódio conjuntural e que depois volta à velha disputa da França, que é de republicanos versus socialistas. Mas também não seria muito errado colocá-lo, ou sei lá, dizer que para mudar essa polarização tinha que mudar então também as causas da polarização. Exato. Né? O que acontece na Europa, na França em particular, né, você teve um novo tema de campanha, que foi uma causa, que é a imigração. Tá? E aí mobilizou os eleitores de uma maneira diferente, permitiu, por exemplo, a Marine Le Pen entrar lá.
Tá? Na Itália também a imigração, né? No Brasil, esse novo tema é a segurança. Eu não creio, porque aqui é uma federação, tem governos estaduais, os governadores vão falar muito da segurança pública, isso vai diluir o discurso do Bolsonaro na segurança pública. Vamos ver, eu posso estar errado.